Rapaziada, antes da gente falar aí sobre o Gustavo, sobre o zagueiro do Coritiba que pode estar vindo para o clube do Remo e também sobre aí o Aleph Manga, eu quero que responder o comentário desse torcedor, que ele não é inscrito no canal, muito provavelmente ele não é inscrito no canal, porque ele me ataca várias vezes aqui, todos os comentários dele aqui são me atacando, mas esse comentário aqui eu achei bem interessante da gente comentar o quanto que existem ainda pessoas ignorantes e limitadas intelectualmente para entender que tem coisas que a gente não pode se render ou que a gente não pode se convencer, entendeu? Isso é uma delas. Como tu podes ter 40 mil inscritos e só falando bobagens? Ou o torcedor desaprendeu ou tem algo muito estranho. Exemplos. Terminas de falar que o clube vai receber cotas futuras sem bloqueio da justiça. Tu sabes quem fez a melhor gestão para que o clube chegarmos a este patamar? Sabes quem baniu os aproveitadores, sequeadores do clube? Eu não sei quem baniu não, né? Não sei, porque eles ainda estão lá. E te faço a última pergunta. Queres que o clube de volta à Série D? Ou pior, sem divisão? Então aprende a criticar, que é sempre bom. Mas não entra nessa de não apontar as coisas certas que aconteceram nas boas gestões, que passaram ultimamente no clube. Observação: não faz igual um canal de um cara que só fala mal do clube, que usa a camisa do Remo e tá triste de ver o Remo na Série B. Gostaria de ver o Remo sem divisão. Assim, o padrinho dele teria condições de ser um dia presidente do Remo. Bom, fica a dica, se tiveres condições, responde. Eu vou te responder agora. Primeiramente, você falou que foram banidos os saqueadores e aproveitadores do clube. Mentira, eles ainda estão lá, tá? E ocupando outros cargos. Só mudam. É igual o macaquinho, pula de galho em galho. Vamos lá, vamos falar sobre a melhor gestão que você falou. Eu por muito tempo mesmo, eu também compartilhei dessa sua opinião, que justamente a gestão Fábio foi a melhor gestão do clube do Remo. E que de fato, de positivo da gestão do Fábio, é as contas em dia. Apenas isso. Tá certo que os outros presidentes que passaram foram amplamente piores que o Fábio. Isso não significa que o Fábio foi o melhor presidente do Remo. Existe uma grande diferença aí. E o tempo nos mostrou isso. O Fábio, por méritos dele, claro, das conquistas, principalmente na Copa do Brasil, em ter o Remo ter passado de fase, o Fábio foi o presidente que mais pegou dinheiro no clube do Remo. Se de fato o trabalho que você está falando aí, administrativo, tivesse sido feito com excelência, o Remo estaria muito melhor do que está hoje. Mas muito melhor. Muito, muito. Você não tem noção. Eu tenho noção do que eu estou falando. O Fábio, ele tem esse ponto positivo. Porém, os pontos negativos do Fábio são diversos. O Fábio pegou o Remo na Série C e devolveu o Remo na Série C. Pior. Ele devolveu o Remo igualzinho como ele pegou. Ele pegou um Remo brigando para não ser rebaixado e devolveu um Remo brigando para não ser rebaixado, fazendo uma campanha pífia. Tá certo? Ele elegeu o sucessor dele, no caso o Tonhão. O Fábio ele conseguiu protagonizar vexames e vergonhas esportivas que a gente quer esquecer. Não vale nem a pena eu ficar lembrando aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu defendia muito o Fábio por essa questão financeira. Só que ele errou tanto, mas tanto, ele fez tanta merda, apadrinhou seus amigos, foi bunda mole. No momento em que era para ele ter se vestido de homem, ele não se vestiu, que foi em 2021, para ele banir o bando de vagabundo que tinha lá e que rebaixou o Remo, ele não fez isso. Ele sabia quem era, ele foi alertado disso, o próprio Marlon falou que alertou a diretoria do Remo referente ao problema que estava acontecendo e ninguém fez nada, geral cruzou o braço, o Fábio foi um. O Fábio ele fez diversos trabalhos tenebrosos no clube do Remo, esportivamente falando. De tanto ele fazer merda, ele acabou neutralizando ou até mesmo negativando essa situação positiva que foi as contas em dia. Eu defendia o Fábio. Hoje eu não defendo mais, porque eu sei que ele não merece defesa. E ele também colocou um pensamento que você compartilha provavelmente desse pensamento. Você que deixou esse comentário aqui, e principalmente comenta várias merdas aqui, porque eu me dei o trabalho de ler muitas merdas que você comentou aqui. Que é o pensamento do clube pequeno, que o Remo tem que se estruturar na Série B. Onde já se viu isso? Se estruturar numa Série B. O Remo, um clube do tamanho do Remo, do potencial financeiro que o Remo tem, se estruturar numa Série B.
se conformar ou até mesmo, como o nosso rival, comemorar uma permanência em Série B. Você sabe por que o rival, os torcedores rivais te zoam para o Remo ter caído em 7 anos na Série B? Foi por causa do Fábio. Mas isso você não leva em consideração, você leva as contas em dia de um presidente que pegou muita grana. E eu não estou falando aqui de questão política, porque eu concordo com você. Os presidentes, inclusive um que estava tentando ser presidente ultimamente, ele é tenebroso, ele é 5 vezes, 10 vezes pior que o Fábio. Isso não torna o Fábio um grande presidente. O Fábio não foi o pior presidente da história do Remo. Isso aqui eu falo com todas as letras aqui no canal. Mas ele foi o mais burro. Ele teve várias oportunidades e nós avisamos. Nós que eu falo, as mídias alternativas, as páginas do Clube do Remo, a torcida avisou para ele mandar boa parte dessa galera aí que só puxa o clube para trás embora. Ele morreu abraçado com eles. Então, meu amigo, eu lamento muito que você ainda seja refém desse argumento de contas em dia. É uma pena. Mas eu não sou mais refém disso. O Fábio Bentes não merece elogios. Bom, gente, bora falar agora aqui sobre a questão aí do Coritiba, porque o Aleph Manga tá indo embora do Coritiba. E aí surgiu ontem a notícia de que ele e o Gustavo estariam negociando com o Clube do Remo. Como eu sempre faço, eu fui apurar essa informação. Dei aqui a notícia ontem, que foi soltada pela CBN, e fui apurar a informação. E o que eu recebi de informação referente a isso é que o Clube do Remo, de fato, tentou aí a contratação desses dois. Ou pelo menos fez uma sondagem na situação dos dois. Acontece que o salário do Aleph Manga é de R$300 mil no Coritiba. E ele não mostrou interesse nenhum em baixar esse salário. E o Remo não vai pagar isso para jogador nenhum, nem para o Aleph Manga, nem para jogador. Isso, para você ter uma ideia, compromete 10% do orçamento que o clube tem previsto para o ano que vem, que é 3 milhões. R$300 mil é 10% de 3 milhões. Em apenas um jogador que não fez a sua melhor temporada. O Aleph Manga, lembrando, voltou aí de suspensão referente à máfia das apostas. Então ele não estava no seu melhor futebol, no seu melhor momento. Então é óbvio que o Remo descartou essa contratação. O Gustavo é praticamente semelhante. Só que o Gustavo está jogando no futebol lá da Ásia, ganhando muita grana. Jogando acho que no mesmo time do Oscar, se eu não me engano. Então para ele sair de lá, para vir para o Remo, só uma grande proposta salarial. E o Remo no momento também não pretende fazer isso. Vocês querem um conselho, se vocês querem contratar um bom centroavante, um bom atacante, e que eu acho que está dentro da realidade do clube? De La Torre. Se eu não me engano, ele tem 31 anos, ou 32 anos. Jogou muito bem pelo Mirassol nessa temporada. É um ótimo centroavante. Um cara que sabe fazer gols, um cara de grupo, um cara que vai entregar tudo que ele pode dentro de campo para o clube, e não é tão caro. Eu iria nessas opções, De La Torre, Brenner, Neto Pessoa. Brenner e Neto Pessoa porque já passaram pelo Remo e tiveram sucesso. Eu não lembro de jogadores que passaram pelo Remo, tiveram sucesso, voltaram e tiveram o mesmo sucesso. Talvez isso aí seja até uma sina do Remo, né? Eu não lembro bem não, entendeu? Disso, se isso aconteceu. Se aconteceu isso aí, deixa aí nos comentários. De algum jogador que recentemente, tá gente? Nos últimos 10 anos pra cá, saiu do clube, voltou e entregou o mesmo futebol. Até Eduardo Ramos, quando saiu lá em 2016, se não me engano, 2017, ele voltou para o Clube do Remo e não mostrou o futebol que a gente estava acostumado a ver. Ele foi muito útil, é verdade. Nos ajudou diversas vezes, mas longe de ser aquele Eduardo Ramos de 2015 e 2016. Então a gente tem também um pouco esse receio referente à volta de jogadores, tá? Então eu iria sim atrás do De La Torre. Sobre aí o Bruno Melo, tá? Zagueiro lateral, que um setorista do Coritiba soltou a informação. O Clube do Remo está com negociações avançadas para contratar o Bruno Melo, zagueiro lateral do Coritiba. O Coritiba tinha interesse em renovar com ele, mas, pelo que foi informado aí, o Clube do Remo entrou na parada e deve contratar esse jogador para o ano que vem. Pelas informações que eu recebi sobre o Bruno Melo, me disseram que ele é um bom jogador, um bom zagueiro e pode até fazer a função de lateral. E isso agrada até o próprio treinador Rodrigo Santana, porque vocês sabem, né? O Santana gosta de trabalhar com 3 homens ali na primeira linha, na linha defensiva. E geralmente esses homens são zagueiros que atuam pelos lados e tem sempre um centralizado. Então, trazendo o Bruno Melo, ele vai ser um jogador para jogar nessa função. O Santana está trabalhando muito isso também junto com a diretoria. Então, o Clube do Remo
tem aí a possibilidade grande de contratar o Bruno Melo. O clube já está com negociações com esse jogador. Não esquece, meu amigo, de se cadastrar aí na Esportiva Bet. Clica agora aqui, primeiro comentário fixado, cadastre-se, concorra à camisa do Clube do Remo. Estamos com 10 cadastros, hein, meu amigo? Vai ser rápido, vai ser rápido. E aposte também, teremos aí hoje Brasil em campo pelas eliminatórias. Eu apostaria na vitória do Brasil, acho que o Brasil vai ganhar a Venezuela lá dentro. Então, aposte, cadastre-se primeiro e aposte aí na Esportiva Bet, tá? Até o próximo vídeo, tchau.